Seja muito bem-vindo à Sexta com Adriano Freire. Neste programa analisamos a personalidade com base no mapa Egos, do professor Adriano Freire. Um mapa que é composto por 4 perfis da personalidade: empreendedor, governador, operacional e social. Olá, professor. Muito boa noite. Boa noite, como Seja está, muito Carla? bem-vindo a mais um programa e Obrigado. mais um tema. E hoje falamos de religião. Exatamente. É um tema que impacta não só na nossa vida pessoal, mas também na sociedade como um todo. Portanto, é um tema estruturante dos povos e das culturas nacionais e, portanto, é um tema que achei que também poderia merecer a atenção aqui das nossas conversas às sextas-feiras. Não é? Sim, é um tema muito interessante. E nós podemos começar pelos diferentes tipos de religiões e tentar também perceber um bocadinho de que forma é que isto influencia a personalidade de cada um ou vice-versa. Muito bem. É uma questão importante. Na realidade, há muitas religiões. Há mais de 100 religiões e se entrarmos com as variações dentro de cada uma das religiões, então já são muito mais. É claro que as principais são as mais conhecidas, a religião cristã, seja na doutrina católica, seja na protestante, o islamismo, a religião judaica e outras bem conhecidas. Mas é preciso, para compreender o impacto que diferentes tipos de religiões têm, é preciso organizá-las e estruturá-las. E se calhar a primeira arrumação que se pode fazer, ao nível das religiões, é perceber as mensagens, as principais doutrinas que procuram promover junto das pessoas e junto dos povos. E aí temos 4 grupos mais ou menos claros. O primeiro grupo é o das religiões abraâmicas. Chamam-se abraâmicas porque todas elas têm a referência ao Abraão. Apesar de serem diferentes, têm uma referência central que é o Abraão. E aí incluímos desde a religião cristã, católica ou protestante, o islamismo, claro, o judaísmo também, e depois outras religiões menos conhecidas, como o mandaísmo, etc., que creio já estar a ser projetado no já ecrã. estamos a ver esse gráfico. E todas elas têm como elemento comum a figura do patriarca Abraão. O que é que este tipo de religiões procura promover nos crentes e nas pessoas que as seguem? Em primeiro lugar, o comportamento bondoso. Portanto, um aspecto muito social, ser bondoso com os outros, ser carinhoso, ter um comportamento ético também, cumprir as leis divinas, ou seja, seguir as regras, que é, como sabemos, típico do perfil G. Portanto, o primeiro digamos, impacto das religiões abraâmicas é ao nível do fomento do lado social e do fomento do lado governador nas pessoas, nos crentes que as seguem. Mas há um aspecto adicional destas religiões, é que procuram dar a entender às pessoas que os sacrifícios na vida terrena serão compensados após a morte. Ou seja, Deus está atento aos sacrifícios durante a vida e vai premiar aqueles que conseguem, digamos, lidar bem com esses sacrifícios. Há uma compensação, uma recompensa após a morte. Okay? E, portanto, aí estão mais a fomentar o lado operacional de aceite o seu destino, aceite a vida como ela é e não se preocupe em mudá-lo, porque Deus está atento à sua condição. Agora, a religião cristã, e em particular a doutrina protestante da religião cristã, e ainda um pouco mais a fundo, o calvinismo, que é uma variação dentro da doutrina protestante, do cristianismo, o calvinismo, o João Calvino dizia uma coisa invulgar para todas estas religiões e, aliás, para todas as outras. João Calvino fez uma associação muito interessante entre as nossas capacidades humanas, aquilo que Deus nos deu, e que nós devemos utilizar no nosso dia-a-dia, as nossas capacidades intelectuais, físicas, o nosso jeito para isto ou para aquilo, portanto, as nossas capacidades dadas por Deus, devemos usá-las para aplicar no trabalho honesto, no trabalho sério e acumular riqueza. Ou seja, uma pessoa que se esforça muito para aplicar as capacidades que Deus lhe deu, deve acumular riqueza porque trabalhou de uma forma séria, honesta e foi ganhando dinheiro. Curiosamente, João Calvino dizia que não devemos ver os sacrifícios terrenos como um problema. Nós devemos perceber que o nosso esforço, a nossa dedicação a Deus se manifesta precisamente nos sacrifícios. E a melhor prova de que nos esforçamos muito, que nos sacrificamos, é a acumulação de riqueza.
Não o consumo, mas a acumulação de riqueza. Agora, isto teve implicações muito interessantes ao nível das culturas nacionais. João, esta mensagem é uma mensagem muito empreendedora, que é, se você acumular dinheiro, se você trabalhar de uma forma honesta e acumular dinheiro, isso é um garante de que aplicou bem as capacidades divinas que Deus lhe deu e, portanto, tem entrada garantida no céu. Há aqui uma relação direta entre a aceitação por Deus e a acumulação de dinheiro. E essa junção entre dinheiro e Deus é única. O João Calvino não foi muito bem aceito. Portanto, o calvinismo não foi uma doutrina muito bem aceita, obviamente pelas doutrinas mais ortodoxas. E ele teve que sair da Suíça para a Holanda, onde deixou a sua marca. Dali foi para o Reino Unido, onde também deixou a sua marca. Mas em ambos estes países, Holanda e Reino Unido, as pessoas seguidoras do calvinismo não eram bem acolhidas na população. O que é que vamos ver? Vamos ver que os peregrinos que saíram do Reino Unido para a América eram, sobretudo, calvinistas. Saíram da Inglaterra precisamente por não serem bem aceitos e foram procurar trabalho honesto e acumulação de riqueza para outro país, neste caso para a América. E, quando chegaram lá, criaram, desde muito cedo, uma igreja presbiteriana, portanto, seguidora do calvinismo, não interessa o nome agora, e ainda hoje em dia, a igreja presbiteriana é líder nos Estados Unidos da América. Aliás, é o único país do mundo onde a igreja presbiteriana, no fundo, uma sequência do calvinismo, lidera em termos de fé religiosa e doutrinas. Portanto, não é por acaso que o país América é tão orientado para o dinheiro e para a acumulação de riqueza e para o American Dream, que é o sonho de ficar rico, porque a própria religião trazida pelos ingleses calvinistas na altura acentua essa necessidade de ganhar dinheiro. Aliás, muitas igrejas nos Estados Unidos são claramente orientadas para o negócio, seja na televisão, seja nas igrejas. Há uma clara orientação para fazer negócio e há igrejas na América, só para ter uma ideia, que têm não só hospitais, universidades e negócios normais. Portanto, é muito mais do que só o lado espiritual. Os imigrantes da Holanda, que também não foi bem aceito o calvinismo na Holanda, saíram da Holanda e foram em força para outros países, nomeadamente para a África do Sul. E na África do Sul vemos uma comunidade branca, claro, muito seguidora do calvinismo. Ou seja, a igreja presbiteriana também é dominante na comunidade branca africana. Okay. Portanto, é interessante ver o impacto que uma doutrina religiosa teve numa base capitalista. E isso foi explorado de uma forma muito, muito bem pensada por um autor chamado Max Weber, num clássico que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ou seja, ver quão impactante foi a ética protestante, neste caso calvinista, no desenvolvimento do capitalismo que hoje conhecemos à escala mundial. Este é o único caso em que é claramente visível a relação entre dinheiro, entre o lado digamos, de conquista de dinheiro, e o lado e a religião. Depois há outras religiões. Sim. Há outras religiões, as religiões do Extremo Oriente. As religiões do Extremo Oriente são tipicamente baseadas no confucionismo. Confúcio é uma mistura entre religião e filosofia e promove a obediência aos pais, à sociedade, às regras. Portanto, todo o Extremo Oriente, China, Japão, Coreias, etc., Vietnã também, são muito seguidoras deste tipo de princípios. Mas há outras, como o Shintoísmo, que é dominante no Japão. O que é que estas religiões do Extremo Oriente têm em comum? Claramente, uma forte preocupação com o sentido governador, de seguir as regras, respeitar a tradição, respeitar a ordem dada por Deus, criada por Deus. Não pôr em causa, portanto, aceitar aquilo que existe e não pôr em causa, também o lado O, e também promover a vivência harmoniosa, darmos bem uns com os outros e promover, digamos, a aceitação mútua. Portanto, o lado G, a vertente G, a vertente O e também a vertente social. Sim. Não há nenhuma religião do Extremo Oriente que promova o lado E. Okay? Sim. Depois temos as religiões indianas, e são várias. O hinduísmo é o mais conhecido, naturalmente, mas há mais algumas versões do budismo, etc. Curiosamente, quando entramos nas religiões indianas, há também a preocupação com o cumprimento das leis divinas. Isso é um constante. Deus, ou os deuses, consoante os casos, têm determinadas normas, regras têm que ser seguidas e nós, humanos, temos que as seguir.
Portanto, essa preocupação também está presente nas religiões indianas, mas há um fenómeno adicional. Estas religiões assumem que as pessoas vivem um ciclo, vivem em ciclos e renascem sob outras formas, seja humana, seja de animais, ou seja de outras formas, renascem e têm um novo ciclo e vão tendo sempre que renascer enquanto não se libertarem deste ciclo de paixões, digamos, destrutivas. Ou seja, a procura da perfeição divina, da perfeição de acordo com as regras divinas, é a única solução para sairmos deste ciclo de morte e renascimento até finalmente conseguirmos sair. Portanto, não há tão vincada a preocupação com a harmonia, com darmos bem. Não é por acaso, por exemplo, na Índia temos as castas em que diferentes pessoas não se podem dar entre si, não é correto. E, portanto, o lado social que todos nós da Europa e cristãos, sobretudo cristãos, mas não apenas, vemos acontecer na Índia, choca-nos porque vai contra algo que a cultura judaico-cristã nos deu a entender que era importante, que era o sentido de empatia com os outros e, sobretudo, com os que estão a sofrer. Claro. Não é por acaso que a Madre Teresa teve um impacto tão grande na Índia e noutros países, hoje em dia, precisamente porque trouxe o lado social para uma cultura que, por influência religiosa, não via necessidade de apoiar as pessoas que estão a morrer na rua. Porque essa morte na rua, à vista de todos, fazia parte do ciclo que esta pessoa tinha que atravessar, de morrer e voltar a renascer até finalmente se libertar das suas paixões indevidas. Portanto, a religião leva a estas situações, não vou chamar extremos, porque culturalmente não seria correto, mas leva a este tipo de comportamentos e a Madre Teresa foi um exemplo de alguém que veio com o lado social, não colmatar, mas, digamos, tratar de uma maneira diferente pessoas que estavam sob a influência da cultura indiana. Finalmente, temos as religiões tribais, as religiões populares, mais de origem popular, por exemplo, o candomblé no Brasil, o voodoo na Jamaica, a santeria em Cuba. Portanto, há religiões de origem, neste caso, todas elas oeste-africanas, portanto, do lado oeste da África. E depois temos algumas um pouco mais místicas, entre aspas, como o xamanismo, com xamãs, mais frequente em África também. Todas estas culturas promovem rituais. Para agradar aos deuses temos que fazer isto. Ou para chover temos que fazer aquilo. Há uma relação ritualística com Deus. As regras estão lá, temos que cumprir aquilo que nos é pedido, mas temos que sobretudo, fazer estes rituais. Se fizermos estes rituais, os deuses, ou o Deus, ou quem for, vai-nos fazer aquilo que nós precisamos. Portanto, é muito um pouco gay e pouco, não tem nada de social ou de empreendedor. Ou seja, partimos de uma religião, ou de religiões abrâmicas, com impactos muito variados na população e nas pessoas, para chegarmos a religiões tribais que são muito centradas num ritual, que se vai repetindo para, supostamente, ter os favores de Deus. Professor, ao falarmos de religião, é inevitável falarmos de fundamentalismo religioso, de extremismos, sobretudo tendo em conta os últimos tempos em que a Europa foi assolada, ou tem vindo a ser assolada, por vários ataques terroristas. Como é que se pode explicar que se cometa um atentado terrorista em nome de um Deus? É verdade. É chocante ver a interpretação que algumas pessoas fazem da lei divina ou das suas orientações religiosas. Havia um programa há pouco tempo, um programa na televisão, que mostrava uma pessoa na rua com uma espécie de um livro religioso e tinha à frente tapada, era Corão. Dizia Corão e depois lia partes. E as pessoas ficavam chocadas porque esse tal livro indicava que as pessoas deviam ser mortas, à pedrada, etc. E diziam o Corão é mau, mas depois, quando se destapava, era a Bíblia. A Bíblia também tem, nomeadamente em Deuteronômio 13, Deuteronômio 17, também tem referências muito claras a matar os infiéis. Ou seja, todas as religiões têm escritos que foram feitos por pessoas, por homens e mulheres, sobretudo homens, à escala internacional. E houve enviesamentos no sentido de introduzir também algumas referências aos infiéis. Infelizmente, os extremistas vão buscar essas pequenas referências e vão... Dar-lhes uma interpretação muito própria, Exatamente. em particular, não é? Exatamente. Hoje em dia,
qualquer católico ou protestante, portanto cristão, pode ler essas passagens na Bíblia e perceber que isto vai contra todo o resto da Bíblia, neste caso, que tem estado a ler. Ou no Corão, mesmo no Corão, as passagens e referências à morte dos infiéis são pequenas quando comparadas com todo o resto, que é muito próximo, aliás, da Bíblia ou da Tora judaica. Portanto, há princípios que são básicos e que estão muito bem expressos nas várias religiões, mas também há pequenas partes que os extremistas extrapolam como se fosse aquilo a verdade única e não, digamos, a consideração pelas pessoas e o respeito pela vida humana, etc. E, infelizmente, usam a religião, essa é que é a questão crítica, usam a religião para servir interesses próprios. Não ao contrário. Não servem a religião. Não usam a religião para servir os seus próprios interesses, sejam os interesses territoriais, sejam interesses económicos, sejam interesses bélicos. E até há não muitos anos tínhamos guerra, digamos, civil quase, na Irlanda do Norte, entre protestantes e católicos. O que para todos nós é chocante, porque são religiões que privilegiam a paz, a religião cristã privilegia a paz, a harmonia, mas ainda assim havia mortes frequentes entre católicos e protestantes, certo. Não é? Sim, porque embora hoje em dia, e devido aos ataques terroristas que são reivindicados por grupos ligados ao islamismo, embora as pessoas associem o terrorismo apenas ao Islão, a verdade é que em todas as religiões, ao longo da história, nós assistimos a muitas páginas negras, inclusive na religião católica também. É verdade, é verdade. Infelizmente, a religião tem sido, ao longo da história, usada como meio para alcançar fins e não como o fim em si. Não como um promotor da relação com Deus, mas como o promotor de objetivos próprios disfarçados de Deus. E isso também é mais fácil de perceber quem é que faz isso quando vemos a relação que diferentes personalidades, diferentes perfis têm com a religião. Os guias, por exemplo, os governadores, são pessoas muito cumpridoras, como sabemos, muito rigorosas, muito cumpridoras, e, portanto, para um governador, a religião é entendida de uma forma ortodoxa. Estas são as regras que eu tenho que cumprir. Está escrito. E eu, governador, vou ler os textos para seguir estas regras. E, portanto, tendem a ser mais ortodoxos que outros perfis. São muito moralistas, muito normativos, mas, curiosamente, para um governador, a religião com Deus é mediada ou pelo padre, ou pelo rabi, ou por quem, digamos, por alguma figura humana, ou pelo texto escrito, seja a Tora, seja o Corão, seja outros textos, a Bíblia, etc. Portanto, para um governador, a relação com Deus é mais clara, vamos mais ao detalhe, se alguém me explicar, seja o padre, ou se eu ler. E, portanto, levam as coisas de uma forma muito literal, são muito ortodoxos. Okay? A preocupação típica dos governadores, como são pessoas que tendem a ter muita ansiedade, medo das coisas correrem mal, é se eu cumprir as leis divinas, Deus protege-me. Isto não vai acontecer se eu for um bom crente. Em contrapartida, os não crentes, ou os infiéis, devem ser castigados. Portanto, os governadores veem os não crentes como pessoas que deviam obedecer a Deus e que deviam ser convertidos para a minha religião, porque esta é a que está correta. Okay? Já os sociais têm uma abordagem completamente diferente à religião. Para os sociais, a relação com Deus é muito pessoal. Podem ir à igreja ou podem ler a Bíblia ou outros textos, mas a relação fundamental com Deus é pessoal. Eu e Deus. Como é que eu me relaciono com Deus? E hoje acordei e agradeço a Deus. São pessoas muito voluntaristas. Pessoas que se envolvem em missões de natureza religiosa, pode ser só na comunidade, pode ser noutras comunidades, voluntariam-se para partilhar, digamos, a sua fé em Deus com outros. São pessoas também muito inspiradoras. O seu exemplo inspira as pessoas à volta, que podem não ser crentes, mas pelo exemplo que veem nesta pessoa, percebem, ok, esta pessoa, eu devo seguir este exemplo. Portanto, curiosamente, os sociais têm uma relação mais emotiva, mais solta, mas mais próxima do ideal, digamos, divino. E, claramente, para os sociais, a religião dá esperança de vida. É vida que nasce
todos os dias. E a Madre Teresa, claramente uma pessoa muito social, de preocupação com os outros, deu vida, mais do que só em esperança, deu literalmente vida a muitas pessoas, precisamente pelo seu sentido missionário de ajudar os outros que precisavam de ajuda. Não é? Temos ainda 5 minutos. E o Muito bem. operacional? Os operacionais têm uma relação interessante com Deus. Seguem os rituais, mas não se vão preocupar muito com os detalhes. Há um ritual para fazer, então eu faço o ritual e já está. São pessoas muito pragmáticas. Se eu for à igreja durante se eu cumprir com estas obrigações, já estou bem, então já chega. Não é preciso ler, não é preciso falar muito com o padre, não é preciso entrar em muitos detalhes. São mais pessoas de rotinas. E, curiosamente, para os operacionais, conta mais a questão da fuga às pressões da vida. Se eu tiver Deus do meu lado, as coisas vão correr bem. O meu clube vai ganhar. Ou vou-me sair o Euromilhões. Ou se Deus estiver do meu lado, isto é este tipo de perfil. A vida, as dificuldades da vida são ultrapassadas se eu tiver Deus comigo. E dá-lhes força. Curiosamente, Deus dá força interior aos operacionais, para eles lidarem com os sacrifícios, com as dificuldades todas da vida. O último, deixei para o fim, os empreendedores, que são aqueles que têm uma relação mais ambivalente com Deus. Primeiro, muitos empreendedores são céticos, não acreditam em Deus, ponto final. Porque têm um complexo de superioridade e acreditam que eles é que são Deus, ou que eles estão melhor que os outros. E, portanto, não precisam de Deus. Eu já estou bem. Eu, comigo, consigo chegar longe. Eu ganho dinheiro, eu alcanço os meus objetivos. Não preciso de Deus. Alguns têm esta postura. Céticos e muito independentes. Outros que acreditam em Deus, portanto, os 10 crentes, são pessoas que usam Deus, entre aspas, uma relação com Deus, a religião, para promover os seus interesses. E então vão vender, entre aspas, vão tentar convencer os outros o meu Deus é melhor que o teu Deus. E são estes, tipicamente os ES, que vão mais para a luta, são os mais agressivos. Portanto, quando nós vemos o terrorismo islâmico ou o terrorismo católico ou o terrorismo qualquer que ele seja, inspirado pela religião, tipicamente são pessoas empreendedoras, agressivas, Sim. que já têm uma tendência natural para tentar ganhar, para tentar conquistar os outros e que percebem que, usando a religião, têm aqui um trunfo e jogam o trunfo. Na realidade, os objetivos deles eram os seus próprios objetivos, mas a religião é usada como um meio para alcançar os fins. E é uma pena. Obviamente é uma pena porque estão a desvirtuar os princípios das respectivas religiões e estão a usar Deus de uma forma indigna. Professores, estamos aqui a ver porque é que alguns de nós são mais crentes e também de que forma é que a nossa personalidade influencia a atitude em relação à religião, mas depois temos também o outro lado, todos aqueles que rejeitam qualquer elemento sobrenatural da vida, não é? É verdade. É verdade. Tipicamente os ES são os que mais põem em causa a religião e a própria existência de Deus. Algo, sim. Aliás, em termos da filosofia da religião, não se pode provar, até agora pelo menos, ninguém pôde provar racionalmente, uma vez que é filosofia, a existência de Deus, mas também ninguém pode provar a inexistência de Deus. Claro. Portanto, estamos numa área de fé e não numa área de razão lógica, digamos assim. Certo. E os ES, por natureza, são pessoas que desconfiam, que acham que as suas opiniões valem mais que as dos outros e, portanto, se alguém lhes está a tentar vender, entre aspas, uma religião, eles podem ser céticos e descrentes. Os outros têm uma relação com a religião muito mais aceitante, até pelas normas da cultura social em que vivem. Os ES são sempre os mais céticos. É muito rapidamente, temos mais ou menos um minuto para terminarmos. Depois, a minha questão é, o que é que pode mudar alguém a mudar de religião? Isso é muito interessante. Eu vivi no Japão. Quase estava mais um programa, não é? É verdade, é verdade. Eu vivi no Japão 4 anos e meio. E um dos aspectos engraçados no Japão é que as pessoas nascem shintoístas e muitos deles, ao fim da vida, transformam-se em católicos, ou mudam de religião para católicos. Mas por uma razão prática. É que, sendo católicos, têm acesso ao céu. E sendo shintoístas, não têm. Há esse fenómeno cultural local. Mas a questão de fundo e certamente era também a sua intenção, era perceber, será que conseguimos mudar de religião, ou há algo que nos leva a mudar de religião? Perdão. O exemplo da Madre Teresa é um bom exemplo, é sempre bom de referir, porque reforçou muito o lado, digamos,
a implantação da Igreja Católica num espaço que é claramente hindu, não é? Da religião hindu. Também na China, neste momento a China é claramente a geografia onde as religiões estão todas a tentar ganhar adeptos, porque o Mao Tse-tung não aceitava a religião. Portanto, a religião era proibida e sofreram muito os religiosos, e hoje em dia todas as religiões estão a tentar chegar à China e ganhar crentes. Portanto, é possível mudar, mas é difícil mudar. É mais fácil conquistar não crentes para crentes do que propriamente mudar um crente de uma religião para a outra. Sim, é também um tema muito interessante, mas hoje temos mesmo de ficar por aqui. Professor Adriano Freire, agradeço mais uma vez a sua presença. Obrigado. Estamos de regresso de hoje a 15 dias para mais um programa onde analisamos a personalidade com base no mapa Egos, que pode também encontrar aqui neste livro do professor Adriano Freire. Foi um prazer estar consigo. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Quanto a nós, já sabe, temos encontro marcado de 15 em 15 dias, sempre à sexta, com o professor Adriano Freire. Boa noite.